Chegamos ao mês de junho de 2023. Nesse mês, a gente tem o Sol transitando durante a maior parte do mês pelo signo de Gêmeos. Ao que tudo indica, pode ser um mês muito comunicativo, um mês para a gente ter ideias novas, trazer algumas das nossas ideias à prática e trabalhar a flexibilidade e a nossa inteligência no nosso dia a dia, como já diria Gêmeos, né, que é um signo de ar de modo mutável, tá bom? Esse vídeo a gente vai falar bastante sobre horóscopo, tá, para os 12 signos nesse mês. Não esquece que esse horóscopo tem por base trânsitos astrológicos, tá bom? Ele não substitui uma consulta individual, mas ele é feito para que você consiga se orientar melhor por esse mês e saber mais ou menos o que esperar dele, tá? Aproveita para também ouvir do seu signo ascendente e a gente vai começar aí já trazendo essas informações para os 12 signos depois da vinheta. Então eu queria, pessoal, já começar esse vídeo pedindo, se vocês são novos no canal, aproveita para se inscrever, curte o vídeo, ativa aí o sininho das notificações do canal para você sempre ficar atualizado dos conteúdos que eu vou trazendo aqui para vocês, tá? E me deixa um comentário para eu saber se esse horóscopo te ajudou, fez com que você se planejasse melhor, ressoou de alguma maneira na sua vida ou não, tá bom? Aqui eu queria começar falando então com o pessoal de Áries nesse mês de junho, tá? Vocês imaginam, né, como a gente tem então o Sol transitando em Gêmeos, tá, durante a maior parte desse mês, vocês vão ter uma chance muito preciosa, o pessoal de Áries e também ascendente em Áries principalmente, para trabalhar a comunicação, tá? Esse mês ele pode ser muito efetivo para que vocês comuniquem ideias, que vocês conduzam conversas bastante importantes. Essas conversas, elas podem estar orientadas para as mais diversas áreas de vida, tá? Então, às vezes você tem que conduzir conversas na sua esfera profissional, esse pode ser um mês muito produtivo para isso, ou se você tem que conduzir conversas e resolver temas importantes na sua vida pessoal, esse diálogo também é favorecido nessas áreas, tá bom? É como se a gente tivesse um momento para trocar informações com as pessoas, flexibilizar a maneira como a gente pensa e ir construindo ideias em conjunto, tá? Justamente por isso, esse mês ele também se abre muito propício a tudo aquilo que agrega novas ideias às nossas vidas, tá? Então, caso você esteja tendo que estudar sobre alguma coisa para aplicar no seu trabalho, ou às vezes você tá fazendo um curso, é como se esse fosse um mês também muito favorável para que a gente trouxesse muito dessas informações novas para as nossas vidas, né? Então a gente tem uma habilidade para aprender coisas novas, a gente consegue trazer essas novas informações para a prática nas nossas vidas. Então não é um mês teórico, tá? É um mês para que vocês apliquem ideias. E outra coisa, mesmo no sentido desses estudos, né, que eu tô falando para vocês, não são estudos muito teóricos e filosóficos não, né? São estudos de coisas que eu já posso aplicar na minha vida. E às vezes não é que eu tô fazendo um curso ou estudando uma coisa nova, mas é como se eu tivesse uma abertura para pesquisar sobre coisas na minha vida, né? Então, puxa, eu tô querendo fazer uma mudança de trabalho, puxa, eu tô querendo aplicar um projeto novo na minha vida. Eu tenho uma abertura para que essas informações novas cheguem até mim e eu consigo movimentá-las de alguma maneira, tá? Esse mês também pode ser bastante interessante, já que a gente tá falando de trazer informações novas para as nossas vidas, para que vocês transitem mais, né? É como se tivesse até um apelo, né? Puxa, para vocês saírem um pouco mais de casa, ocuparem espaços diferentes, usarem mais o carro, né? Às vezes a gente tem até uma abertura para fazer um pouco mais de viagens rápidas, né? Não tô falando de grandes viagens, não tô falando de, nossa, tô tirando férias em junho, né? Às vezes até tô, né? Mas aqui a gente tá falando de trânsitos mais dinâmicos, né? Então eu precisando sair de casa para me inspirar. Então, às vezes até um breve passeio pode trazer muito de ideias novas para minha vida. Eu não fico tão enclausurado dentro da minha casa. Às vezes eu consigo até organizar trânsitos breves, né? Eu consigo tirar um final de semana para ir pra praia. Simplesmente o fato de eu fazer isso já traz toda uma inspiração nova para minha vida. Esses trânsitos aparecem um pouco mais protegidos, né? Mercúrio, que é o planeta
planeta que fala da inteligência e das comunicações, ele tem um peso maior esse mês, né? Porque Mercúrio rege Gêmeos, tá bom? E no mapa astral de vocês, principalmente se vocês tiverem ascendente em Áries, tá? Ele vai incidir ainda durante alguns dias, tá? Sobre a área das finanças. Então aqui a gente tem uma inteligência maior para lidar com o dinheiro, a gente consegue falar mais sobre esse tema ou estudar melhor sobre esse tema. Até eu acho que muitos desses estudos, muitos desses aprendizados também vão se orientar muito para o setor financeiro, eu tentando negociar com mais inteligência, eu tentando, puxa, finalmente criar uma planilha ali de gastos, né, para saber o que tá me esperando pro resto do ano. Pode ser um mês muito interessante para ganhar dinheiro, porque a gente tem as negociações fluindo de uma maneira mais inteligente, mais flexível, então parece que eu consigo trocar mais ideias com as pessoas também a respeito desse campo financeiro, aprender alguma coisa sobre isso, ou no mínimo, né, fazer pequenas mudanças ali no meu trabalho que podem me ajudar a ganhar um pouco mais de dinheiro também, tá? Vênus e Marte estão se encontrando ali no signo de Leão, tá? Durante uma certa parte aí desse mês. E para vocês é uma fase em que a gente acessa um pouco mais uma jovialidade, né? É uma conjunção, vamos colocar assim, que favorece muito também esportes, favorece que vocês movimentem o corpo. Então aqui a gente também tem uma necessidade de, tipo, suar mais a camisa, sabe? Sair mais de casa realmente e se exercitar, tá? Essa mesma configuração vai trazer uma abertura para às vezes até descobrir um talento novo que vocês tenham, tá? Então, se esse mês eu também faço cursos por lazer ou faço pesquisas por lazer, né? É como se eu acabasse descobrindo talentos inatos que eu tenho e acabasse me divertindo um pouco mais também. É como se essa Vênus e esse Marte, eles estivessem impulsionando vocês para uma área um pouco mais criativa. Então, eu me sinto mais criativo, tenho uma leveza maior na vida. Claro que é um mês muito importante para que vocês conduzam conversas importantes e para que vocês trabalhem e organizem as finanças, tá? Mas aqui a gente também tá falando de um mês em que tem uma leveza maior, tá? Para que a gente ouse mais em algumas áreas de vida e faça algumas pequenas mudanças e inovações, quebre um pouco a nossa rotina também, tá? Tanto Vênus quanto Marte vão facilitar um pouco aí a área do amor, tá? Aqui a gente não tá falando de relacionamentos de longo prazo, tá? Se você tá num casamento, se você tá num relacionamento de longo prazo, não significa que ele tá passando por dificuldades, tá? Mas essa parte, né, desse céu, né, Vênus e Marte, estão facilitando um pouco mais a vida, vamos colocar assim, dos solteiros, tá? Porque eles vão trazer uma capacidade maior de flertar, de paquerar, de eu me arrumar mais, de eu ter um pouco mais de iniciativa nessa área do amor, tá? Se vocês já são casados, né? Então é uma configuração que vai pedir pela inovação nessa área do casamento, vai pedir para que vocês rejuvenesçam um pouco mais essa relação, tornem ela um pouco mais dinâmica, façam coisas em conjunto para movimentar essa área também, tá? Caso tenham filhos, provavelmente é um mês que vai puxar muito a atenção de vocês para essa área de filhos, né? Provavelmente a gente vai ter as duas coisas. A gente vai ter um pouco de estresse, tá? Com essa área, né? Parece que a convivência com filhos pode aumentar um pouco. Marte que tá trazendo isso, então a convivência aumenta, as atividades aumentam. Rola às vezes ali umas puxadas, né? Rola uma tensão nessa corda em alguns momentos, tá? Mas também tem Vênus, então quer dizer que Vênus vai proteger esses relacionamentos, vai trazer com que essas relações sejam majoritariamente harmônicas, tá? Única coisa é que vocês já imaginam que vai ter mais atividades vinculando vocês a esse campo de filhos, caso vocês os tenham. Então você é taurino, você é taurina, você tem ascendente aí no signo de touro. Gente, a gente vai começar a falar agora para esse pessoal aí no mês de junho, tá? Se vocês ainda não são inscritos no canal, aproveitem para se inscrever. Curte o vídeo, me deixa um comentário para eu saber de que maneira que essas informações estão chegando para vocês, tá? Pro pessoal de touro, o mês de junho meio que é um divisor de águas, tá? Até pro resto do ano. Eu vou explicar para vocês o motivo disso. Então a gente tá falando que o Sol tá transitando em Gêmeos durante boa parte desse mês, né? Favorecendo a comunicação, favorecendo aprender coisas novas, tá? Para vocês, minha gente, essa inteligência, essa comunicação, essa necessidade de aprender está muito relacionada a bens materiais, tá? Incluindo dinheiro e alguns elementos de rotina, tá? Meus hábitos, minha rotina, a maneira como eu me cuido, a maneira como eu me organizo. Então, essas coisas da vida, né? Essas áreas de vida são áreas que cada vez mais estão ganhando importância para vocês ao longo desse mês. E é um mês em que parece que eu tenho que lidar muito com o dinheiro ou com aquilo que rodeia o dinheiro.
dinheiro, tá? Eu tô falando de uma etapa do ano em que vocês estão podendo se organizar melhor, pensar de uma maneira mais madura, mais prudente sobre essa área financeira. Eu não estou tão impulsivo, eu não estou tão imprudente ou imaturo nesse campo. Parece que agora vem uma maturidade muito maior, uma sabedoria muito maior para lidar com isso. E aqui a gente vai ter que lidar tanto com a área boa do dinheiro quanto com a área ruim, né? Com a área boa eu vou falar daqui a pouco, tá? Na área ruim, tá? Provavelmente vocês podem ter a impressão de que vocês ainda não conquistaram tudo que vocês queriam em termos financeiros nesse momento, tá? Porque a gente aumenta a nossa maturidade sobre essa área, a gente começa a analisar muito mais essa área, portanto a gente vê defeitos também nessa área, tá? Então é normal, puxa, eu tenho uma sensação de que, caramba, eu poderia estar ganhando mais, caramba, eu poderia ter me estruturado melhor até aqui, ainda tem um longo caminho pela minha frente, tem alguns gastos que eu tenho que lidar, né? Então, assim, quitar dívidas, quitar gastos. Então, eu tenho que lidar com esse dinheiro de uma maneira mais comprometida e vocês sentem um pouco esse peso de comprometimento, tá? Não vou falar que é uma coisa fácil. Por outro lado, também tem uma área brilhante que está se abrindo agora para vocês, porque Mercúrio, que é o planeta que rege Gêmeos, ele tem uma importância maior no mês de junho, porque afinal o Sol está em Gêmeos, né? Então parece que tudo que acontece com Mercúrio fica muito mais visível. E durante ainda uma certa parte desse mês, Mercúrio está justamente onde? Em Touro. Tá? Então é muito possível que da mesma maneira que vocês se pressionem um pouco mais nesse campo financeiro e estejam mais preocupados com essa área, vem uma criatividade muito grande. Vocês não estão mais se limitando às mesmas ideias de como ganhar dinheiro ou o que fazer com o dinheiro. Aqui parece que eu me sinto mais flexível, eu tenho uma abertura maior para negociar, eu não estou inclusive me enclausurando tanto, eu comunico mais as minhas ideias para as pessoas. Às vezes o contato com pessoas ou ainda as minhas habilidades comunicativas desse mês estão intrinsecamente relacionadas à minha capacidade de ganhar dinheiro. Então, se eu sou uma pessoa que só fico idealizando as minhas coisas, só viajando na maionese, nunca trago nada pra prática, nunca aplico, né? É como se eu também sentisse que eu perco chance de ganhar dinheiro ao longo desse mês. Por outro lado, se eu tenho uma visão um pouco mais flexível, falar assim, não, se eu errar, eu errei, né? Eu não preciso ter tudo garantido na minha vida, não tem como eu controlar tudo, então vamos movimentar, vamos improvisar, vamos trazer umas ideias novas para a prática, vamos dar a cara a tapa no sentido de negociar, conversar com as pessoas, conduzir conversas importantes no trabalho, na minha vida pessoal. O mês favorece que vocês ampliem a rede de contato de vocês. Então tem sim um lado pesado para lidar com o dinheiro, né, que é esse peso de responsabilidade, de eu ter que quitar dívida, tal, de eu me sentir um pouco incomodado, mas também tem uma inteligência muito grande, uma capacidade de negociação, uma habilidade até para incorporar novas ferramentas na vida de vocês. Então assim, puxa, eu trabalho só com uma coisa, mas agora tá me dando uma ideia de também trabalhar com uma outra coisa, né? Então eu aplico uma ferramenta nova, ou eu sempre me limitei a fazer meu trabalho de uma mesma forma. Nesse mês eu incorporo um negócio novo, pode ser uma nova tecnologia, pode ser uma nova ferramenta de organização, pode ser uma agenda que você compra, né? Então é como se a gente tivesse uma habilidade para incorporar novas ferramentas para ajudar a gente a estruturar ou o nosso trabalho ou a nossa vida financeira. Tá? Vocês provavelmente estão se cuidando um pouco mais. Eu não estou falando que necessariamente estão com tudo em dia, né? Não é que necessariamente eu já estou me exercitando, eu tô indo na academia 5 vezes por semana, né? Isso depende muito do mapa astral de cada um, mas tem uma consciência maior. Eu vou comer com mais atenção, eu vou comer coisas que me fazem bem, eu vou tentar dormir num horário que me faça melhor. Então a gente também tem essa prudência permeando aí, tangenciando uma área que fala de bem-estar e de saúde, tá? A gente tem Vênus e Marte juntos ali no signo de Leão durante uma parte aí do mês de junho, tá? Para vocês, a gente imagina que tenham muitas atividades relacionadas ao lar ou à família, tá? Então, assim, talvez, puxa, tem alguma coisa que tá me incomodando na minha casa, eu quero fazer uma pequena mudança. Esse pode ser um mês para isso, né? Esse pode ser um mês para ajustar pequenas coisas dentro de casa, minha escrivaninha tá quebrada, preciso de uma nova para trabalhar melhor, né? Ou, puxa, a minha casa tá sempre muito barulho, então como que eu vou me organizar no sentido dos meus horários terem um espaço melhor para lidar com esses elementos externos? Então a gente tem um mês para adaptar coisas nas nossas vidas, consertar coisas nas nossas vidas que não estão funcionando, né? E muitas vezes pode ser um mês de divisor de águas para vocês.
tá? Além disso, a gente também é possível que vocês tenham mais eventos na casa de vocês, né? Eu tô chamando mais pessoas para vir na minha casa, eu tô às vezes entrando mais em contato com a minha família. Se eu tenho um colega de casa, né? Eu sou casado, eu divido com um amigo minha casa, meu apartamento, eu tenho mais movimentos dentro dessa dinâmica de relacionamento, eu falo mais com essa pessoa tá mais próxima de mim, então tudo isso acontece, tá? Para relacionamento afetivo, essa Vênus vai fazer com que vocês provavelmente tenham uma proteção das relações que já estão em andamento, mas não é também uma posição muito arrojada, tá? Para já conhecer gente nova, a não ser, depende um pouco do seu mapa astral pessoal, tá? Mas no geral vai proteger relacionamentos que já estejam em vigor, vai aumentar as atividades em família, se você é casado, isso também vai entrar no seu casamento, tô fazendo mais atividades em conjunto, tá? E no geral tem uma proteção para essas relações que já estão estabilizadas na vida de vocês. Então agora a gente vai falar com o pessoal de Gêmeos ou que tem ascendente no signo de Gêmeos. Se vocês ainda não são inscritos no canal, aproveita para se inscrever, curte o vídeo, me deixe um comentário para eu saber de que maneira que essas previsões aí de junho estão chegando para vocês, tá bom? Gente, o pessoal que tem Sol em Gêmeos ou ascendente em Gêmeos tá num mês extremamente importante agora em junho, porque o Sol está sobre o signo de vocês, tá? Então a gente imagina que vocês estejam abrindo um ciclo novo, tem um pouco dessa energia inicial, tomar iniciativa, e é como se a gente tivesse um desabrochar, tá? Porque vocês podem ter a impressão de que vocês estavam até então encerrando ciclos antigos, mesmo se vocês já tivessem começado coisas novas na vida de vocês, tá? Por exemplo, em maio, né? Ah, eu já tinha começado um negócio novo, mas ainda vinha uma impressão de uma ressaca, sabe? De eu ter que lidar com coisas ainda do meu passado, de eu ainda estar finalizando ciclos. Parece que eu ainda não tinha entrado 100% numa nova etapa da minha vida. E agora com o Sol em Gêmeos durante boa parte desse mês de junho, é como se vocês finalmente sentissem que vocês estão abrindo um ciclo novo. E a energia do Sol é uma energia de luminosidade. Vocês se sentem mais criativos, vocês se sentem mais espontâneos e o Sol está sobre vocês, ainda mais se você tem ascendente em Gêmeos, né? Então, tudo aquilo que eu faço fica muito mais visível. Eu estou me julgando menos pelas coisas que eu faço, eu estou me pressionando um pouco menos sobre o futuro, apesar que eu ainda estou pensando bastante no futuro, tá? Saturno tá ali movimentando umas coisas importantes, tá? Também. Mas a gente tem, no geral, uma sensação de que vocês chamam mais atenção e tudo aquilo que vocês querem chamar de fato atenção, puxa, eu quero chamar mais atenção no meu trabalho, puxa, eu quero chamar mais atenção no meu campo amoroso, vocês conseguem conduzir essas situações, tá? Porque vocês estão mais magnéticos, mais espontâneos e mais criativos também. Esse Sol sobre o signo de vocês, ele favorece que vocês deem início às mais variadas atividades. Então, assim, principalmente no sentido de começar coisas que eu já tinha me proposto a fazer no passado, mas que eu não fiz e que agora eu preciso fazer, né? Então, desde começar uma academia, até começar um curso novo, até começar um projeto pessoal de vocês. Então, a gente tem muito dessa energia de início, de iniciativa, de tomar a frente nas situações e, no geral, esse Sol sobre o signo de vocês quase sempre dá uma protegida na vitalidade, tá? Além disso, a gente vai ter que falar de Mercúrio. Mercúrio, no mês de junho, é um planeta que tem muita importância porque ele rege Gêmeos e o Sol está em Gêmeos, tá? Então, a gente olhando para a área de vida em que esse Mercúrio tá, a gente também entende de que maneira que esse ciclo pessoal novo está sendo aberto na vida de vocês, tá? Mercúrio tá agora numa área do mapa astral de vocês, ainda mais se vocês têm ascendente em Gêmeos, né? Que fala sobre atividades terapêuticas e eu respeitar o meu tempo, tá? Então, aqui a gente tá numa fase em que eu estou sim abrindo um ciclo novo, eu tô mais espontâneo, eu tô com mais energia, mas ao mesmo tempo eu sinto uma necessidade de me alinhar a atividades de cura. Então, às vezes, eu posso estar chamando muita atenção, mas tem muitas coisas que eu quero fazer sozinho, no meu tempo, conforme eu me sinto confortável, conforme eu me sinto bem. E aí é muito possível que vocês tenham uma impressão de que vocês não estão muito produtivos. Na verdade, vocês podem estar produtivos, porque o Sol tá abrindo um ciclo pessoal novo na vida de vocês, mas existe uma sensação de que o meu tempo não é o tempo dos outros, né? O meu tempo é o meu tempo, então eu vou fazer as coisas no meu tempo. E aqui a gente tem um vínculo muito forte com atividades que promovam a cura de alguma maneira.
Eu posso estar falando de fazer uma mapa astral, eu posso estar falando de, puxa, eu preciso esse mês me envolver mais com meditação, quero ir num retiro espiritual, eu quero implantar pequenos hábitos que me alinhem à espiritualidade, acender um incenso em casa, ir mais no meu grupo religioso, enfim. Aqui a gente está falando de uma abertura e uma necessidade maior de se sentir conectado a um propósito, e esse propósito provavelmente vai ter alguma coisa a ver com a evolução pessoal de vocês, tá? Então, apesar de ser um mês de novos inícios, é engraçado porque não é um mês que tem um tom muito materialista, né? De já querer produzir, de já querer fazer as coisas darem resultado. Não, é um mês que eu tô abrindo um ciclo pessoal novo, mas essa abertura nova tem a ver com a maneira como eu lido comigo, né? E aí vocês vão precisar de um pouco mais de atenção para se organizar no geral, tá? Mas é um mês que, claro, vai pedir um pouco desse engajamento com atividades terapêuticas, eu indo mais no meu psicólogo, eu fazendo mais as coisas no meu tempo, eu tendo contato com coisas que me relaxam, tá? Então, tudo isso vai ser muito importante. Apesar disso, tá, a comunicação também tá bastante em pauta para vocês, tá? Então, ainda estão comunicativos. A gente tem Vênus e Marte juntos durante esse mês, durante boa parte desse mês, em Leão, tá? Então, para vocês, essa é uma configuração que favorece conversas importantes, favorece muito a ampliação de rede de contatos, tá? Eu tô falando que vocês estão fazendo atividades sozinhos, mas não significa que em outros momentos eu também não esteja comunicando, trocando ideias, falando com as pessoas. É um mês excelente para conhecer gente nova, seja no campo profissional ou seja até no campo amoroso, tá? Tô começando um ciclo novo pessoal na minha vida, né? Fica um pouco mais fácil de eu entender até as minhas prioridades na hora de encontrar pessoas, tá? Mas para que eu consiga ampliar essa rede de contatos, eu vou ter que frequentar cenários ou ambientes diferentes dos quais eu frequento. Quer dizer que depende muito de vocês, tá? Depende muito de vocês saírem de casa para conhecer gente nova, ou se é questões de trabalho, depende muito de eu usar as minhas redes sociais para divulgar meu trabalho, chegar em mais pessoas, mas esses canais de comunicação aparecem bastante abertos, tá? E vocês falam com muito magnetismo. Pode ser um mês super interessante para vocês expressarem mais as ideias, conhecerem gente nova então, conduzirem conversas importantes. Só presta atenção porque ainda existe uma certa ansiedade no ar para vocês, tá? Afinal, é muita informação ao mesmo tempo, né? Vocês estão abrindo um ciclo novo pessoal na vida de vocês. E estejam atenção na maneira como vocês se comunicam, que às vezes pode dar uma fala um pouco mais impulsiva, porque afinal eu estou mais espontâneo também. Agora então a gente vai falar com o pessoal de Câncer ou que tem ascendente no signo de Câncer. Se vocês são novos no canal, aproveita para se inscrever, curte o vídeo, me deixa um comentário aí para eu saber de que maneira que esse conteúdo do mês de junho tá chegando para você, canceriano ou canceriana, tá? Gente, esse mês de junho é normal, ainda mais se você tem ascendente no signo de Câncer, que você tenha um momento um pouco mais sensível, tá? O que acontece? Para vocês é uma fase de encerramento de ciclos passados. Então, mesmo que esses ciclos passados, eles podem estar relacionados às mais variadas áreas de vida, tá? Eu posso sentir internamente, desde uma coisa muito prática, né? Então, de fato, eu tô encerrando pendências passadas, problemas passados. Eu tô tendo um mês, é como se a gente tivesse uma energia de uma lua minguante, né? Para eu finalizar coisas, para eu encerrar coisas que estão em aberto na minha vida, para eu resolver temas que me preocupam de uma certa forma, né? Mas, muito provavelmente, existe também uma sensação subjetiva nesse encerramento de ciclos. Então, na maioria dos casos, não é que eu tô resolvendo um problema passado, eu tô mudando a maneira como eu lido comigo, tá? Então eu olho muito mais para o meu campo emocional, eu olho muito mais para essas oscilações emocionais que não é que elas estão acontecendo nesse mês, elas sempre acontecem para todo mundo, né? A gente tá sempre oscilando emocionalmente, sentindo as coisas, mas às vezes a gente não se atenta a essas sensações, né? A gente não observa isso. Então nesse mês é como se vocês fossem meio que obrigados, né, a olhar para essas emoções e parece que tudo me atinge um pouco mais, né? Então eu escuto uma música, eu me emociono mais. Acontece uma coisa no meu campo pessoal, na minha família, nos meus relacionamentos, tudo me atinge mais. E por um lado, eu acho que isso daí tem um incômodo, né? Vocês podem se sentir mais emotivos, um pouco mais cansados até, porque vocês estão tendo acessos a materiais, né? Que muitas vezes vocês não têm acesso, tá? Eu poderia estar até sonhando mais, tá? De uma certa forma. Mas por outro lado, também tem uma coisa muito poderosa, existe um empoderamento nesse encerramento de ciclos passados, porque parece
que eu não lido da mesma maneira comigo como eu lidava antes. Então eu acolho mais as minhas emoções, eu aceito mais as minhas emoções. Tem coisa, eu vou tomar muito cuidado com o que eu vou falar agora, porque é engraçado que vocês, em alguns momentos do mês, vocês têm uma necessidade de ficarem sozinhos, tá? Mas vocês estão com um campo social muito ativo, também depois eu vou explicar o que está acontecendo, tá? Mas existe uma necessidade de recolhimento, existe uma necessidade de eu às vezes ficar no meu mundo, de eu introverter, para que eu consiga processar essas informações emocionais. Então é um mês precioso. Se eu vou fazer uma viagem, né, supondo, eu tenho uma chance de fazer uma viagem em junho, vai ser para um local de silêncio, vai ser para um local de contemplação da natureza. Ah, eu tenho um tempo livre, puxa, o que eu vou enfiar nesse meu tempo livre? Eu já vou querer resolver tudo da minha vida ao mesmo tempo? Não, eu vou estabelecer algumas prioridades e no que me sobrar desse tempo livre, gente, eu vou relaxar, eu vou me conectar a coisas que me inspiram, que me acalmam, que tocam esse campo emocional para que eu possa expressar ele, transbordar nos momentos em que eu preciso transbordar também, né? Então tudo isso vai ser muito importante para que vocês se fortaleçam e em seguida, no próximo mês, vão abrir um ciclo novo, tá? Mas não é agora. Então vai ter muito disso, tem muito de atividades terapêuticas, tá? Tem muito, às vezes, até de atividades holísticas nesse mês de junho, poderia ter também, tá? E, por outro lado, tá? Não dá pra falar que vocês não estão trabalhando, ou que não estão produtivos, ou que não estão se comunicando, tá? Porque Mercúrio, que é o cara que rege Gêmeos, né? E o Sol tá transitando em Gêmeos durante boa parte de junho, então Mercúrio ganha importância. Ele tá numa área que pra vocês fala sobre amigos, né? Então acabou de falar que eu tenho que fazer atividade sozinho, mas agora tá falando que tem uma área de amigos que tá ativa, não é que tá ativa, tá muito ativa. Porque como vocês têm um acesso maior ao campo emocional, vocês se mostram de uma maneira mais verdadeira para as pessoas. É uma forma mais humana, é uma forma mais de conexão verdadeira. Então vocês podem ampliar amizades, fazer amigos novos, ser mais transparente com os amigos de vocês, vai ter mais atividades com pessoas, né? Ao mesmo tempo que vocês vão ter ali uma bateria social que uma hora vai acabar, vou ter que falar, não, tipo, deixa eu me recolher aqui e ficar um pouco na minha, tá? Mas tem muito desse vínculo com amigos, e amigos às vezes não são muitos, tá? Mas é como se a gente estivesse encontrando novos portos seguros nas nossas vidas, tá? Para trabalho, gente, esse pode ser um mês maravilhoso para planejamento de projetos futuros, tá? Vocês podem até aplicar uma coisa nova ou outra no trabalho, tá? Mas no geral é manter aquilo que está funcionando, né? E consertando aos poucos o que não está funcionando. Não é nenhuma grande revolução, mas ele é muito criativo para ideias futuras relacionadas ao trabalho, então dá pra gente movimentar um pouco dessa criatividade nesse sentido, tá? Pro campo financeiro, a gente tem uma coisa muito boa e uma coisa mais difícil, tá? Da coisa mais difícil, vocês podem estar mais impulsivos com as finanças, tá? Gastando um pouco mais de dinheiro, viajando ali nos gastos do cartão, né? Não estão tão organizados nesse sentido. Por outro lado, mesmo assim, tem um magnetismo para ganhar dinheiro, tá? E talvez os gastos que vocês estejam tendo agora são gastos coerentes, tá? Eu não tô falando que vocês estão gastando mais dinheiro com superficialidade. Talvez vocês estejam gastando dinheiro com coisas que de fato são importantes, que vocês já deveriam ter investido antes, ou gastado antes, ou resolvido antes, e agora vocês estão tendo a chance de resolver. E uma outra situação é que Vênus dá uma protegida geral nessas finanças, ela gera um apoio financeiro, então ela fala assim, ó, no fundo tá tudo bem, você tá mais gastão, né? É possível que você esteja gastando mais, mas tem inteligência para ganhar dinheiro, tem diplomacia, tem magnetismo, né? Então as pessoas chegam mais facilmente para vocês, tá? Não deixa de ser um bom mês para também ganhar um pouquinho mais de dinheiro e tomar algumas decisões com prudência com relação a essa área. Então você é leonino, você é leonina ou você tem ascendente no signo de Leão e veio saber aqui sobre o seu mês de junho. Gente, se vocês são novos no canal, aproveitem para se inscrever, curte o vídeo, me deixa um comentário para eu saber de que maneira que esse conteúdo sobre junho tá chegando até você, tá bom? Bom, se você é leonino, leonina ou tem principalmente um ascendente no signo de Leão, tá? Esse mês é um mês muito importante, eu vou explicar que tem vários elementos muito dinâmicos acontecendo nesse mês. Ao que tudo indica, junho vai ser um momento muito agitado no ano de vocês, um mês em que muita coisa acontece, um mês em que eu sinto muita iniciativa e agora eu vou explicar o porquê,
tá? Vênus e Marte são dois planetas que estão transitando em Leão durante boa parte desse mês. Então vocês vão sentir isso numa maior intensidade, tá? Por um lado, a gente tem Vênus, então a gente tem um momento mais vaidoso, em que eu quero me cuidar mais, em que eu quero me vestir melhor, em que eu quero me apresentar de uma maneira diplomática, prudente para as pessoas, e é um mês excelente, gente, para fazer contatos. Esses contatos podem ser profissionais, tá? Eu acho que tem muito de contatos e negociações profissionais, mas a gente também tem um campo do amor. Eu tenho desejos aflorando um pouco mais dentro de mim, eu posso até sentir de uma certa forma um aumento na minha libido, uma vontade de eu me conectar com as pessoas, tá? Se você tá solteiro, esse pode ser um bom mês pra flertar, você pode até tomar algumas iniciativas, tá? Se você já tá num relacionamento, essas impressões, tá, de Vênus não são tão fáceis de serem sentidas, porque já tem uma pessoa na sua vida, mas ainda assim é como se vocês estivessem tentando equilibrar relações, balancear relações, estão conseguindo fazer concessões em alguns momentos e estão mais bonitos, mais atraentes também, tá? Por outro lado, a gente também tem Marte sobre o signo de vocês, que é um planeta de guerra, né? É um planeta de combate, tá? Vocês estão com mais iniciativa, estão mais combativos, precisam exercitar o corpo. A gente pode ter um mês mais ansioso e às vezes eu preciso realmente suar a camisa para conseguir dar vazão para essa ansiedade, tá? Por outro lado, tá? Aliás, a Marte sobre o signo de vocês pode até deixar vocês mais impacientes ou um pouco mais briguentos, tá? Porque é como se eu tivesse uma impaciência muito grande, né? E uma ansiedade muito grande, e às vezes eu não conseguisse direcionar exatamente essa ansiedade para as áreas que eu até poderia direcionar, tá? Então, às vezes a gente comete uns excessos aí e acaba tendo um mês de um pouco mais de desentendimento. Tudo bem que Vênus também tá junto, ela dá uma apaziguada, vocês às vezes voltam atrás, falam, não, tava de cabeça quente e tal, mas só se atentem nisso, tá bom? Por outro lado, tá? Agora um lado bom de Marte é que vocês têm muita iniciativa, conseguem trazer projetos pessoais à prática, estão tomando mais à frente na vida de vocês, podem fazer decisões na vida de vocês, tá? E esse mesmo Marte, ele dá uma impressão de que vocês estão recuperando um controle da vida. Sabe quando a gente tem aquela sensação de que a vida tá meio que correndo sozinha? E eu sou meio que refém do que acontece comigo, né? Parece que eu não escolho as coisas. Eu tenho um barco, meu barco vai me levando, as coisas na vida vão acontecendo e eu vou aceitando aquilo que tá chegando. Nesse mês, essa sensação se dissolve e vocês têm a impressão de que não, quem tá com o remo no barco é vocês. Então vocês conseguem direcionar a vida mais para cá, ou mais para lá, mais para o trabalho, mais para as relações, resolver problemas antigos, conduzir conversas relevantes. Então vocês conseguem ter mais controle sobre a vida de vocês. Essa sensação existe, tá? O que pode ser muito bom. O Sol está transitando em Gêmeos, né, durante boa parte desse mês de junho, ao que tudo indica é um mês muito ativo para vocês na área dos amigos, tá? Posso ter mais atividades com amigos, posso resgatar amizades antigas, posso conhecer gente nova nesse campo. Caso vocês tenham que trabalhar um pouco mais em equipe, eu acho que esse trabalho em coletivo, em equipe, puxa, eu trabalho numa empresa, tenho uma equipe. Parece que eu funciono melhor dentro dessa equipe, não significam que não existem conflitos, tá? Mas eu consigo ter mais jogo de cintura para lidar com esses conflitos e com essas pessoas. Com o coletivo eu tô mais inteligente, eu tô me comunicando melhor, eu tô mais racional para lidar com algumas pessoas, né? Então tudo isso pode ajudar a funcionar em equipes ou grupos e também pode facilitar com que vocês resgatem amigos importantes e façam mais atividades com amigos também, tá? Mercúrio é um planeta que nesse mês de junho está ganhando muita importância, porque ele rege Gêmeos e o Sol está em Gêmeos durante boa parte do mês. Então a área em que a gente tem Mercúrio no nosso mapa astral agora é uma área que está sendo muito visível, tá? Para vocês, principalmente quem tem ascendente em Leão, Mercúrio está ocupando uma área de carreira, tá? Então vocês estão pensando muito no trabalho, muito no futuro profissional, tem uma excelente chance de conduzir conversas importantes no trabalho, fazer ajustes no trabalho, ampliar a rede de contatos no trabalho, podem sentir um aumento da produtividade de vocês, tá? Então esse pode ser um dos meses brilhantes para trabalho, tá? Salvo que tenha alguns momentos de impaciência, salvo que tenha uma ansiedade que vocês vão ter que coexistir com ela, né? Encontrar maneiras de diminuí-la ou de direcioná-la melhor para outras áreas de vida, tá? Mas em termos profissionais, um mês para fazer contatos, conduzir conversas, chegar a acordos, né? E às vezes se sentir até mais visível, tá? Caso tenha alguma pequena mudança que vocês querem implementar no trabalho de vocês, talvez nesse mês vocês também encontrem caminhos para implementar essas mudanças.
Então você é virginiano, virginiana, ou você tem um ascendente em Virgem e veio saber sobre o seu mês de junho de 2023. Gente, se vocês são novos no canal, aproveitem para se inscrever. Curte aí o vídeo, me deixa um comentário para eu saber de que maneira que esse conteúdo tá chegando para vocês, tá bom? Bom, o pessoal de Virgem quer saber sobre junho, tá? Eu já antecipo para vocês, se prepara que junho vai ser um mês ativo, tá? O que que acontece? A gente tem o Sol transitando em Gêmeos durante boa parte desse mês, tá? Então, o que acontece? Para vocês, ainda mais quem tem ascendente em Virgem, a gente tem um movimento extremamente vinculado à carreira, ao futuro profissional e aos meus objetivos de trabalho, tá? Por um lado, vocês vão ter uma coisa muito boa, tá? Porque com o Sol transitando numa área de carreira, vocês vão sentir que tudo que vocês fazem no trabalho é muito mais visível e muito mais passível de reconhecimento. Puxa, eu tô com um projeto importante, eu tenho que apresentar um projeto, eu tenho que fazer uma apresentação, eu tenho que me mostrar para clientes novos, sei lá. Então eu tenho um movimento de visibilidade e tudo aquilo que eu faço, puxa, as pessoas percebem com muito mais naturalidade, tá? Ainda mais se tiver a ver com realmente a minha carreira. Se eu quero me mostrar mais produtivo para um superior, para um chefe, para uma pessoa que tá numa posição maior do que a minha, é como se eu tivesse um aval dessas pessoas, é como se essas pessoas falassem, não, você tá trabalhando muito, você tá conseguindo conduzir projetos com sabedoria, né? Então a gente tem um momento que para o trabalho pode ser super eficiente, pode ser super produtivo. E mais do que isso, eu não tô só falando do seu trabalho operacional, tá? Aquilo que você faz no dia a dia. Eu tô falando sobre a sua carreira. Você vai refletir mais sobre a sua carreira. Talvez você esteja fazendo escolhas profissionais. Talvez você esteja tentando se alinhar muito mais a uma ideia que você tinha para o seu trabalho no futuro, né? Então eu tô juntando forças, tô mostrando disciplina, responsabilidade, comprometimento e tô fazendo a coisa girar, tá? Um lado muito bom, outro lado mais complicado, que é o quê? Eu vou sentir o peso de todas essas responsabilidades meio que recaindo nas minhas costas, tá? Vocês estão mais visíveis, então toma mais trabalho, toma mais coisa para vocês resolverem, né? Toma uma conscientização de tudo aquilo que ficou em aberto no passado e que agora eu falo, puta, não vai ter jeito, eu vou ter que lidar com isso, eu vou ter que dar um jeitinho ali de fazer esses negócios caminharem para frente. Então vai ter muito desse peso de responsabilidade. Tem cansaço, tá? Não vou mentir pra vocês, vocês podem se sentir cansados, podem se sentir sobrecarregados em alguns momentos. Como existe uma quadratura natural entre Gêmeos e Virgem, tá? E o Sol tá transitando em Gêmeos durante boa parte desse mês, a saúde oscila um pouco mais, tá? Ah, não, tá tudo bem com a minha saúde, a minha imunidade não caiu e tal. Tá, então é o campo emocional, tá? Eu vou ter que ter momentos para descansar, eu vou ter que ter momentos para fazer atividades que também me reconectem a esse bem-estar. Tudo isso vai ser essencial e de grande importância, tá? Se vocês têm um trabalho, tá? Que vocês saem mais de casa, então supondo, eu trabalho, eu viajo mais, eu viajo a trabalho, é possível viajar a trabalho ou é possível sair dos meus ambientes para trabalhar? Eu faço projetos fora, eu faço eventos fora, eu vou até a casa das pessoas, ou eu realmente tenho espaço para viajar mais no meu trabalho, né? Então esse é o mês em que esse trabalho aparece vinculado a esses deslocamentos, tá? Parece que vocês saem mais do ambiente comum de vocês e pesquisam coisas novas ou ocupam cenários diferentes no trabalho, tá? Se você tem chance de viajar a trabalho, esse poderia ser um mês que, por exemplo, você viaja mais a trabalho, tá? Aliás, não é um mês ruim para planejar viagens no geral, tá? Caso vocês estivessem falando assim, não, junho, puxa, eu queria tanto tirar uns dias para, sei lá, viajar para perto ou elaborar uma viagem maior, mas mais para frente, aqui a gente tem um mês que favorece isso, tá? E não só isso, mesmo se você trabalha dentro de um escritório, mesmo se você não tem chance de saída, aqui a gente tá falando de um momento em que eu vou querer pesquisar coisas novas no meu trabalho, eu posso ter que aprender coisas novas no meu trabalho, cursos profissionais, se não é para agora, eu pesquiso, eu elaboro, planejo, então aqui a gente também tem um aumento de ideias vinculadas à minha carreira, tá? De uma certa forma. Fora tudo isso, gente, por mais que vocês estejam extremamente produtivos nessa área profissional e tenha até um cansaço envolvido, a gente vai ter uma necessidade maior de vincular um propósito ao nosso trabalho, tá? Ganhar dinheiro é super importante, puxa,
óbvio, né? Mas eu também vou querer fazer coisas, né, que eu falo, não, esse também tá alinhado ao meu sonho profissional. Isso também é uma coisa que eu acho que eu tô fazendo e que faz sentido pra minha vida, que me torna uma pessoa mais eficiente, que eu melhoro o meio ao meu redor. Então a gente também tem muito dessa busca por propósito vinculada de alguma maneira à carreira, tá? Em termos da espiritualidade, a gente tem um mês muito conectado à espiritualidade, para pesquisar outras vertentes espirituais, para ocupar outros espaços espirituais. Eu sempre vou no mesmo lugar. Ah, então esse mês eu quero conhecer outras coisas. Então eu tenho uma abertura muito maior para me comunicar com esse sagrado, tá? Eu tô acessando esse sagrado com mais facilidade. Eu posso ter atividades, né, que eu incluo na minha rotina que façam com que eu me sinta com mais fé na vida de uma certa forma, tá? Então a gente vai ter um mês que, por mais que seja muito profissional, também tem muito dessa questão da espiritualidade e do propósito, e de eu tentando me conectar com coisas que realmente me alimentam emocionalmente e espiritualmente, tá? Bom, em termos de relacionamento, tá? Eu queria trazer para vocês que tanto Vênus quanto Marte, né, durante esse mês, eles vão ocupar ali o signo de Leão durante uma parte do mês, tá? Então, o que a gente tem? Para vocês, tá? É uma fase que para relacionamento, não é que é ruim para relacionamento, gente, mas parece que vocês estão nessa vida pessoal um pouco mais interiorizados. Parece que eu primeiro tô precisando me relacionar comigo, entendendo o que é importante para mim. Se eu estou conduzindo relações na minha vida, é muito possível que eu ainda não queira oficializar essas relações, ou que eu ainda esteja em dúvida, que eu ainda queira pisar com cuidado nessa área, porque primeiro eu tô precisando me vincular à minha espiritualidade, ou no mínimo atividades que sejam terapêuticas e que me façam bem, tá? Eu já falei que, inclusive, a saúde, né? Se eu me alinho um pouco mais a atividades terapêuticas e que cuidam até da minha saúde emocional, eu me sinto muito melhor ao longo desse mês, tá bom? Em termos, então, românticos, né? Não é um problema caso você já esteja num relacionamento, né? Tudo bem, tá? Mas é normal ter dúvidas em alguns momentos, é normal sentir que vocês ainda engolem alguns pensamentos em alguns momentos. Não, primeiro eu vou pensar se eu quero falar isso ou não, de que maneira que eu quero falar essa situação, né? Então, pra vida pessoal, ainda é um momento de reflexão, de planejamento de ideias, de eu deixar que alguns pensamentos se assentem, né? E pode não ser um mês melhor, né, para vocês tomarem grandes decisões na área do amor, tá? Ainda mais se estiverem solteiros, né? Pode ser que vocês ainda tenham em dúvida, pode ser que vocês ainda não tenham muito esclarecimento com relação a essa área. Por outro lado, um mês precioso para se envolver com aquilo que é importante para você, atividades que façam com que vocês se sintam bem emocionalmente, tá? Incluindo algumas atividades sozinhos, né? Tem coisa que eu amo fazer sozinho. Nesse mês eu me vinculo mais a essas coisas, né? Para que eu justamente nutra esse ambiente interno propício, né, favorável, para que eu também me movimente com relação a todas essas coisas de trabalho e de carreira que estão chegando para mim agora. Então você é libriano, libriana, tem ascendente aí no signo de Libra, quer saber um pouquinho mais sobre o seu mês de junho de 2023. Gente, se vocês são novos no canal, aproveita para se inscrever, curte o vídeo, me deixa um comentário aí para eu saber de que maneira que esse conteúdo tá chegando para vocês, tá bom? Bom, o pessoal de Libra, gente, o pessoal de Libra, a gente sabe, né? O Sol tá transitando em Gêmeos durante boa parte aí desse mês de junho. Gêmeos é signo de ar. Libra é signo de ar. Então a gente tem uma fase de um pouco mais de fé, de otimismo, de leveza, de inspiração. Os librianos, no geral, ainda mais quem tem ascendente no signo de Libra, tá querendo quebrar a rotina, tá querendo se lançar a experiências novas. Eu tô mais criativo, eu tô muito vinculado a movimentos e atividades que me conectem à minha espiritualidade também, tá? Então é como se vocês estivessem lidando ao longo desse mês com o extraordinário. Vocês vão querer quebrar mais a rotina, né? Eu não quero mais fazer trabalhos mecanizados, eu não quero mais ficar no piloto automático, eu não quero que todo dia seja igual, não. Então eu tenho espaço para inovação, eu tenho espaço para viajar mais ou para planejar mais viagens, eu tenho espaço mais para estudar coisas novas ou planejar cursos ou me envolver com temas que tenham interesse na minha vida, que eu quero estudar, que eu quero aprender, desde um curso novo a um documentário sobre coisas que me interessam. Então eu vou ter muito dessas informações novas chegando para mim esse mês e eu me sentindo muito bem quando eu estudo coisas que me dão interesse e que me despertam essa curiosidade, tá bom?
Para viagens, já falei para vocês que pode ser um mês bom, pode ser um mês interessante, pode ser um mês que abra espaço para esse planejamento, seja para executar uma viagem agora ou executar no futuro, tá? Mas mais do que isso, a gente tá falando de quebra de rotina, a gente tá falando da gente se envolver com coisas que agregam propósito nas nossas vidas, tá bom? Então, esse mês para vocês, no geral, vai ter muito dessa leveza. Tem algumas atenções que eu tenho que cuidar, tem algumas atenções, tá? Primeira delas é a organização da minha rotina. Vocês podem sentir essa rotina um pouco mais desorganizada, até porque eu já falei pra vocês que vocês estão querendo quebrar um pouco dessa rotina. Não tem problema nenhum quebrar a rotina. A única coisa é que não deixem de lado tarefas importantes que vocês têm que fazer. Não adiem decisões importantes, rotineiras, né, que às vezes vocês têm que tomar aí no dia a dia de vocês. Cuidado com essa possível negligência, tá? Outro ponto importante da gente considerar, tá? A área financeira. Não é que seja um mau mês para ganhar dinheiro, tá? Não é isso. Mas é um mês em que as finanças não estão assim muito organizadas. Parece que eu não estou dedicando muito da minha inteligência para esse setor. Então, às vezes eu cometo uns excessos, eu passo o meu cartão um pouco de uma maneira um pouco mais descuidada. Eu tô muito conectado ao extraordinário, mas eu também não posso deixar o ordinário de lado, né? Aquilo lá que realmente amplia a nossa vida material, aquilo que realmente exige um pouco de comprometimento, um pouco mais de organização, tá? Vocês vão ter um mês em que provavelmente vocês vão se sentir bem, tá? Só estejam atentos para não deixar para trás atividades e decisões importantes que envolvem a rotina de vocês e o trabalho de vocês, tá bom? No geral, a gente tem muito dessa questão do autoconhecimento em pauta esse mês, tá? Se eu faço psicólogo, eu avanço muito nessas minhas atividades de autoconhecimento, eu me entendo muito melhor, às vezes eu desamarro nós do passado, eu falo mais sobre as minhas emoções, não só no psicólogo, tá? Se eu não faço também, eu posso conseguir comunicar mais o meu campo emocional para pessoas que me agregam e pessoas em quem eu confio, tá? Além disso, pode ser um mês bom para relacionamento, tá? E outra coisa, se você é casado, tá, ou casada, e você, supondo, tem finanças em conjunto, né? Não são só suas finanças pessoais, são as finanças da família. Então, esse pode ser o mês, ao passo que nas minhas finanças pessoais eu tô bem mais desorganizado, para as finanças conjuntas eu posso ter um pouco mais de inteligência, tá? Então, para quem tem relacionamento, já é casado, já tem filho, tal, tem essas finanças compartilhadas, não é um mês de tantos gastos imprudentes quanto, por exemplo, sei lá, você é solteiro e tá você sozinho no mundo, né? Então, depende tudo de mim, né? Então, eu tenho que ter organização ali, porque senão o negócio lascou tudo, tá? Então, a gente vai ter que ter um pouco desse discernimento maior para organizar as finanças. Se essas finanças não estão compartilhadas, se elas são individuais minhas, eu tenho um pouco mais de risco de ser impulsivo nessa área, tá bom? Para amigos, a gente tem uma fase muito boa, até para relacionamentos amorosos pode ser uma fase interessante, tá? Uma fase de inovar, de quebrar rotina em relacionamento, de conhecer pessoas novas. Mesmo para amigos, a gente tem um momento muito bom, mais atividades em grupo, mais atividades com amigos, conhecendo amigos novos, conseguindo compartilhar ideias, tá? Vocês já viram que esse pode ser um mês super inspirado, né? Desde viajar mais com amigos ou planejar viagens com amigos, até quebrar a rotina com pequenos encontros com pessoas que vocês gostam também, tá? Então esse mês vai ter muito dessa área comunicativa, vai ter muito desse envolvimento de vocês com pessoas que fazem parte da vida de vocês e que vocês gostam muito, tá? Um mês extremamente vinculado à fé, à espiritualidade, a um propósito maior, né? Vocês talvez sentindo que vocês estão se transformando e trazendo novos propósitos ou sonhos para a vida de vocês, tá? Só que presta atenção aí para não deixar de lado algumas atividades rotineiras, né, relacionadas a essas questões mais corriqueiras da vida, né, que podem acabar ficando um pouquinho mais desorganizadas. Então você é escorpiano, você é escorpiana, você tem um ascendente ali no signo do escorpião e você quer saber um pouquinho mais sobre o seu mês de junho de 2023. Gente, se vocês são novos no canal, aproveitem para se inscrever, curte o vídeo, me deixa um comentário para eu saber de que maneira que esse conteúdo tá ressoando na vida de vocês, tá bom? Bom, então ali a gente vai falar então pro pessoal do escorpião. Gente, para quem tem o signo de escorpião fortalecido no mapa, você tem um sol em escorpião, principalmente um ascendente em escorpião, o mês de junho é um mês muito poderoso e é um mês muito intenso, tá? O sol tá transitando em Gêmeos durante boa parte desse mês. E para vocês, isso tem a ver muito com uma transformação, tá? Eu já falei isso para um outro
signo, tá? Que é um outro signo de água que apareceu aqui antes, mas também para vocês é uma sensação nesse mês de estarem vivendo uma lua minguante, tá? É uma sensação, gente. Eu tô falando de um mês de muitas transformações, um mês de muitos desapegos, um mês em que eu tinha ideias previamente estipuladas sobre mim e essas ideias estão se transformando. Antes eu achava que era de um jeito, eu era de um jeito. Agora eu começo a descobrir que eu sou de outras formas, outras coisas são importantes para mim. Então tem uma revisão geral dos valores da minha vida, tá? Normal que às vezes eu tenho uma sensação de estranhamento, né? Puxa, antes eu tinha coisas muito definidas pra mim e agora eu tô me desfazendo de algumas ideias que antes estavam muito certas, tá? Então tem um pouco de uma crise, tem um pouco de uma sensação de, nossa, tá um pouco difícil controlar meu futuro porque eu tô mudando, eu tô me transformando, né? Mas ao mesmo tempo eu também me sinto mais conectado a mim mesmo, tá? As atividades terapêuticas nesse mês têm um grande significado e parece que os meus movimentos, e não entendam mal, tá? Porque eu vou falar esse mês é muito voltado também pra relações, tá? Vocês vão estar comunicativos, daqui a pouco eu vou falar sobre isso. Mas existem coisas que eu faço comigo, né? Existem coisas que eu quero fazer sozinho, existem coisas que eu não quero contar pra ninguém. Eu tô lidando até com as minhas sombras internas, né? As atividades de autoconhecimento, eu faço um psicólogo, eu sempre passo num astrólogo, eu puxo umas cartas de tarô de vez em quando. Então, essas atividades que me conectam ao meu subconsciente e a processos internos são atividades que vão me elucidar muito ao longo desse mês. Eu vou entender muitas coisas sobre mim, tá? A área financeira, eu acho que é uma área que a gente tem que tomar um pouco mais de atenção, porque eu estou numa fase de transformações, tá? Então, a área financeira, que é uma área em que a gente tem que ter um pouco mais de estabilidade, é uma área que não tá tão em pauta nesse mês. A gente vai ter que ter um pouco mais de cuidado para não cometer gastos um pouco excessivos ou exagerar um pouco em alguns consumos que a gente tem aí no nosso dia a dia, tá bom? Eu acho importante a gente também colocar, gente, que muitas dessas transformações, revisando valores, revisando coisas que eram importantes pra mim, onde que isso vai recair principalmente? Na área de relacionamento. Eu vou me questionar sobre várias relações, eu vou me desapegar de pessoas que não combinam mais comigo, eu tô analisando meus relacionamentos, aliás, eu estou até me analisando um pouco mais, tá? Vocês podem se julgar um pouco mais nesse mês, eu tô mais racional, tá? Mas por outro lado, eu me julgo um pouco mais, eu já defini emocionalmente que isso daí não é bom pra mim, então o que tá me faltando pra eu me desapegar desse padrão, dessa pessoa, desse projeto, dessa coisa que só me cansa, né? Então esse é um mês muito dessa faxina interna, tá? Por outro lado, é um mês muito sociável, e aí essa sociabilidade elevada, tá? Vai fazer com que vocês se conectem muito a pessoas novas, né? Que aí sim vocês vão julgar que combinam muito mais com vocês. É um mês excelente, gente, para conhecer gente no campo do amor, no campo do trabalho. Se vocês têm sociedades profissionais, né? Então, puxa, eu tenho meu trabalho, mas eu faço muitas parcerias, eu tenho sociedades, eu tenho pessoas que estão ali de igual para igual comigo no meu trabalho. Essas sociedades podem se esclarecer, vocês podem ter conversas produtivas, altamente produtivas nesse campo profissional, ou mais do que isso, ampliar a rede de contatos no trabalho e firmar boas negociações de trabalho, tá? O que não significa que as finanças estejam organizadas, tá? Uma coisa caminha ali em paralelo para outra, tá? Então a gente vai ter que mesmo assim ter atenção na área financeira, ao passo que para movimentos novos de trabalho, conhecer gente nova nesse campo profissional, divulgar mais o meu trabalho, tudo isso tá vindo de uma maneira muito mais forte para vocês, tá? Além de tudo isso, a gente tem Vênus e Marte juntos em Leão durante boa parte desse mês, tá? Pra vocês, gente, eu acho que é uma fase muito poderosa para tomar iniciativa no trabalho, tá? Mudar coisas que não estão legais, firmar, de novo, mais uma coisa que retifica o firmar parcerias novas, o firmar sociedades novas, ter mais clientes ou mais contatos nesse campo de trabalho, tá? Vênus vai reiterar tudo isso. Marte vai fazer com que vocês tenham mais iniciativa profissional, vão se engajar com essa área, estão ali vinculados nesse campo mesmo e querendo fazer o negócio girar e dar certo, tá? Ponto muito bom, é um mês super produtivo para questões de trabalho, tá? Lembrando que as finanças ainda precisam ser organizadas, né? Mas assim, movimentos novos de trabalho, inovar no trabalho, quebrar rotina no trabalho, implantar uma ideia nova profissional, tudo isso o céu tá muito aberto, tá? Única coisa é que vocês às vezes podem se sobrecarregar um pouco nessa área profissional, lembrando que vocês estão numa fase de mais transformação, de também ter que se alinhar
com atividades de autoconhecimento, atividades terapêuticas, tá? Então tenham atenção para não ficar mais estressados com o trabalho, ou sobrecarregados, ou nossa, tem muita gente que eu tô tendo que lidar no meu trabalho, às vezes isso me deixa meio desbaratinado, meio confuso, né? Então a gente vai ter que estipular limites saudáveis aí, mas com certeza um mês para novas parcerias profissionais, para comunicar bem dentro do trabalho, né? Se comunicar bem com superiores, tá? Mas às vezes ter uma outra sobrecarga, tá? Então não se esqueçam dessa parte terapêutica, não se esqueçam que vocês estão numa fase de faxina interna, de uma transformação profunda, tá? Não queiram controlar tudo na vida de vocês, tá? Vamos controlando os pequenos elementos ali em separado, né? Até porque vocês estão tendo grandes revelações ainda sobre aquilo que é importante para vocês nesse momento. Então você é sagitariano, sagitariana, tem um ascendente ali no signo de Sagitário, veio saber um pouco mais sobre o seu mês de junho de 2023. Gente, se vocês são novos no canal, aproveita para se inscrever, curte o vídeo, me deixa um comentário para eu saber de que maneira que esse conteúdo tá chegando para vocês agora, tá bom? Bom, pro pessoal que tem Sagitário fortalecido no mapa astral aí, tem o Sol em Sagitário, principalmente um ascendente em Sagitário, esse é um mês muito vinculado a parcerias e relacionamentos, tá? Primeiro, é muito possível que vocês se sintam mais sociáveis, tá? Então tem um desejo de sair mais de casa, de ver mais pessoas ou fazer eventos dentro da minha casa. Eu tenho uma tendência de ser chamado mais para fazer eventos, seja na minha vida pessoal ou na minha vida profissional. Eu estou tendo que lidar com mais pessoas, eu estou tendo que trabalhar a minha diplomacia, a minha capacidade de fazer contatos, a minha habilidade de firmar pontes entre as pessoas. Então a gente vai ter um mês muito produtivo para tocar negociações para frente, para lidar com sócios. Às vezes, se você é casado, isso daí vai incidir até no seu casamento. Firmar acordos dentro do casamento, se comunicar mais com o seu parceiro, com a sua parceira, fazer mais atividades em conjunto. Então, a gente tem muito do outro pedindo da nossa atenção, né? E a gente tem esse aumento na nossa sociabilidade, nessa vontade de se conectar com o outro, né? Isso vai facilitar muito alguns relacionamentos, tá? Pausa para dizer, tá? Que Vênus está numa área agora, principalmente se você tem ascendente Sagitário, né? Que envolve muito a quebra da rotina no campo do amor, tá? Então facilita o quê? Conhecer pessoas novas, né? E se você já tá num relacionamento, trazer inovações para esse relacionamento. É muito possível, tá? Se vocês tiverem chance de viajar nesse mês ou planejar viagens nesse mês, que sejam viagens que vão fortalecer meus relacionamentos. Eu viajo mais com meu parceiro, dá certo, né? Ou eu planejo mais viagens pro futuro, no meu casamento, dá certo também, né? Muita chance de o negócio fluir, tá? Ou eu tô solteiro, eu viajo sozinho, tá? Eu tenho chance de conhecer uns crush também, né? Então a gente tá falando de quebra de rotina, eu saindo mais de casa para fortalecer meus relacionamentos. Mas no geral é um mês bom para se relacionar, vocês vão sentir isso, vocês estão mais abertos às pessoas, né? Então tem uma habilidade aí de se mostrar de uma maneira mais aberta, mais conectada, que fala melhor, que se comunica bem, né? Então isso daí tudo é muito percebido pelas pessoas. Vocês chamam a atenção, tá? Vocês estão mais populares. Eu acho que a gente pode até usar essa palavra, tá? Ah, e aí, o mês vai ser fácil? Calma, né? Porque a gente vai ter coisas também importantes acontecendo. O Sol tá transitando em Gêmeos durante boa parte do mês. Gêmeos e Sagitário são signos opostos, então vai ser importante que a gente cuide de oscilações emocionais e que a gente também se atente um pouco mais à saúde, tá? Porque, aliás, gente, vocês podem se sentir um pouco indecisos nesse mês sobre várias áreas de vida. Porque ao passo que a minha conexão com as pessoas está muito fortalecida, a minha conexão comigo mesmo fica um pouco mais confuso, sabe? Não vou falar que vocês estão mais influenciados pelas pessoas, não é isso. Mas parece que ao passo que nas minhas relações eu sou muito visível, para processos internos eu fico meio, sabe quando eu não tenho certeza de algumas coisas que eu quero fazer na minha vida, tá? Então pode ter algumas indecisões, né? E talvez eu queira me dar mais um tempo antes de tomar grandes decisões nesse momento que tenham a ver com a minha vida pessoal, né? No trabalho, se tiver a ver com comunicação ou parcerias, ou lidar com cliente, acho que vocês tiram de letra, tá? No geral, mas assim, decisões da minha vida pessoal, pode ser que eu queira esperar um pouco mais. Tem que cuidar de oscilação emocional, tem que cuidar um pouco mais da imunidade, tá? Porque a saúde também é um campo que pode oscilar. Vocês estão super produtivos, tá? Mercúrio tá numa área do mapa astral de vocês, ainda mais para quem tem ascendente em Sagitário, que favorece conduzir conversas no trabalho, incorporar novas ferramentas dentro do meu trabalho. Então eu sempre faço a mesma coisa no trabalho. Nesse mês eu aprendo coisas novas, eu agrego ferramentas novas na minha rotina, no meu trabalho, que me tornam mais eficiente. Eu tô mais conectado na minha agenda, nos meus afazeres.
tô um pouco mais ansioso e preocupado, né? Porque eu quero dar conta de tudo, tô um pouco mais controlador também, tá? Mas no geral, para trabalhar, né? É uma coisa que vai deixar vocês mais produtivos também, tá? Vênus e Marte, então, estão em Leão. Nesse mês, eu já falei para vocês que para relacionamento vai ter muito a ver com quebrar a rotina, né? Marte também, gente, vai fazer com que vocês queiram quebrar um pouco dessa rotina, mas assim, não estão deixando de lado afazeres, não estão deixando de lado a agenda de vocês. Eu acho que a coisa tá mais ou menos em ordem. Eu acho que é mais o caso da gente cuidar um pouco melhor da saúde e dessas oscilações emocionais, né? Não tomar nenhuma decisão pessoal de cabeça quente ou sem ter certeza daquilo que vocês querem fazer, tá? Mas o Marte, ele vai facilitar a quebra de rotina, ele facilita início de cursos que vocês queiram fazer, facilita viagens e facilita também uma conexão espiritual. Então, se eu conseguir alinhar essas coisas, né? Puxa, é um estudo meu que me leva para a espiritualidade, é uma viagem que me conecta à minha espiritualidade. Tudo isso vai alimentar muito vocês emocionalmente, vai fazer um bem danado, tá? Vai facilitar até nesse processo de às vezes tomar algumas decisões pessoais, que para essa fase vocês podem estar um pouco mais confusos, tá? Mas um momento muito bom para se comunicar, para firmar pontos com as pessoas, para conhecer gente nova, né? E para conduzir conversas super interessantes na esfera profissional. Então você é capricorniano, capricorniana, tem um ascendente ali no signo de Capricórnio, quer saber um pouquinho mais sobre o seu mês de junho de 2023? Gente, se vocês são novos no canal, aproveitem para se inscrever, curte o vídeo, me deixa um comentário para eu saber de que maneira que esse conteúdo tá chegando para vocês. É um grande apoio que vocês dão aqui pro canal, tá bom? Bom, pro pessoal de Capricórnio, agora em junho de 2023. Gente, o Sol tá transitando em Gêmeos, tá? Durante boa parte aí desse mês ainda. E para vocês, é normal ter a sensação, e aí eu vou tomar muito cuidado com o que eu vou falar agora. Porque primeiro, vocês estão super produtivos nesse mês, tá? Vocês vão sentir assim, caramba, eu tô conseguindo resolver várias coisas, eu tô com a minha agenda organizada, eu estou um pouco mais controlador, eu tô querendo resolver pendências, resolver problemas, me comunicar com as pessoas, né? Tirar problema da frente, tirar abacaxi da frente, tá? Eu acho que isso tem muito a ver com o mês de junho para vocês. É um mês operacional, é um mês produtivo, tá? Por outro lado, é normal ter a sensação de, primeiro, eu tô mais ansioso, tá? Tem muita coisa que eu tenho para resolver, tem muita coisa que eu tenho para lidar, e eu tenho um pouco a impressão de que o mês é um pouco mais duro. Esse mês, né, eu acho que ele tem um pouco dessa impressão, sabe? É diferente da gente ter uma sensação das águas fluindo esse mês, eu abrindo mão das coisas, né, eu agindo conforme a música toca. Eu acho que esse mês, ele tem mais um aspecto rocha pra vocês, sabe? Então tem uma dureza, tem uma sensação de caramba, eu tô cansado, eu tenho muita coisa pra resolver, eu tenho muita gente que eu tenho pra falar, o meu trabalho tá me puxando um pouco mais, né? Então a gente vai ter essa sensação de cansaço. É um enrijecimento, tá, gente? Mas não significa que vocês não estejam trabalhando bem. Para mim, vocês provavelmente estão trabalhando bem, estão resolvendo vários desses problemas. É um mês produtivo para vocês se comunicarem dentro do trabalho, tudo isso, tá? Mas mesmo assim tem essa sensação de cansaço e é preciso que eu cuide da minha rotina para eu não exagerar nessas preocupações, nessa ansiedade, né? Que eu também possa me conciliar com atividades que me regeneram, tá? E principalmente, pode ser um mês que a minha imunidade oscila um pouco, tá? Ainda mais se você tem ascendente em Capricórnio. Então pode ser que essa imunidade oscile um pouco mais, que você se sinta mais sensível, que você precise cuidar um pouquinho mais, se vincular um pouco mais a atividades de autocuidado e de bem-estar, tá? Para dinheiro, tá? A gente tem um mês, eu já falei que no trabalho vocês estão produtivos, tá? Mas é possível sentir que vocês não estão tendo o mesmo reconhecimento que vocês mereciam nessa área de trabalho, tá? Então a gente também pode ter um mês de um pouco mais de gastos de dinheiro ou de uma sensação que o dinheiro não caminha exatamente como a gente estava querendo, tá? É preciso que eu evite gastos muito impulsivos, ainda é preciso que eu enxugue algumas dívidas, né? Tire umas coisas ali da frente, tá? É essa sensação que dá nessa parte financeira, né? Mesmo que no trabalho provavelmente vocês estejam ativos e produtivos e falando com as pessoas, a sensação é de que esse lado financeiro ainda precisa ser um pouco estruturado e com mais paciência, tá? Por outro lado, para relacionamento a gente tem um mês super poderoso, tá? Um mês muito promissor, né? Então, tanto para conhecer pessoas novas, gente, claro que precisa de um pouco da movimentação de vocês, mas basta eu sair um pouco de casa, sabe? Basta eu mudar um pouquinho a minha rotina, que parece que eu já encontro pessoas interessantes, já tem gente querendo chegar dentro do meu campo, né? Algumas dessas pessoas podem ser bastante interessantes, pelo menos para quebrar um pouco dessa rotina, né? E algumas podem ter até uma tendência a firmar relações futuras, é possível, tá? Depende um pouco do
seu mapa astral, mas a gente tem um céu aberto um pouco, bem mais aberto para essa área do amor, tá? Além disso, mesmo se você já tá num relacionamento, essa é uma fase da gente se organizar internamente. Então parece que eu me tenho reconciliações dentro do meu casamento, dentro do meu relacionamento. Eu falo mais, eu sou mais ouvido. A gente tem ainda um acesso de libido, tá? Então a gente tem chances de dar uma renovada nessas relações que já estão em andamento nas nossas vidas, tá? Caso você tenha sociedades, inclusive comerciais, essas sociedades também podem se mostrar de uma maneira bastante ativa, né? Cobrando de vocês algumas posições, tá? Mas majoritariamente diplomática, tá? Então quer dizer que a gente consegue se comunicar bem dentro dessas sociedades, dentro dessas parcerias de trabalho, o negócio flui mais ou menos bem, tá? Vocês também estão numa fase de transformação interna, tá? Pode ser muito perceptível ou nada perceptível, porque tem tanta coisa acontecendo na vida de vocês, né? Não tô me transformando não, porque tô tendo que lidar com muito problema antigo, tô tendo que resolver pendência de trabalho, resolver bucha, né? Que tá caindo no meu colo. Então não dá tanto essa sensação, mas vocês estão se transformando internamente, tá? Vocês estão se desapegando de sentimentos antigos, posturas antigas, né? Existe muito um caminho de transformação, não sei quanto que vocês estão conscientes disso, acho que isso depende um pouco de cada um, mas a gente tem um mês muito espiritual e um mês muito para trabalhar emoções internas, tá? É claro que a vida real, né, material, tá puxando muito da atenção de vocês, mas não se esqueçam de se alinhar a atividades terapêuticas que podem fazer muito bem agora e não se esqueçam que vocês ainda estão numa fase de transformação interna, tá? E estão mudando, né? E eu acredito que esses valores novos que estão chegando são muito mais alinhados àquilo que vocês esperam para vocês e para o futuro de vocês. Então você é aquariano, você é aquariana, tem um ascendente em aquário. Quer saber mais sobre o seu mês de junho de 2023? Gente, se vocês são novos no canal, aproveita para se inscrever, curte o vídeo, me deixa um comentário para eu saber de que maneira que esse conteúdo tá ressoando na vida de vocês, tá bom? Bom, vocês são de aquário ou têm ascendente aí em aquário, tá? Que é signo de ar, gente. E durante boa parte do mês de junho, a gente tem o Sol transitando num outro signo de ar, que é Gêmeos, tá? Para aquarianos, principalmente para quem tem ascendente aí no signo de aquário, é um mês de uma sensação de bem-estar, tá? Para a maioria das coisas. Vamos lá. É como se vocês tivessem um acesso muito maior a uma faceta espontânea de vocês. Eu tô me julgando menos pelas coisas que eu sinto, eu tô deixando que alguns sentimentos saiam naturalmente, eu posso estar mais criativo, porque eu estou bloqueando menos o meu campo emocional, tô falando mais como eu me sinto, tô me envolvendo com coisas que realmente eu tenho vontade de me envolver, e eu acho que tem muito dessa descoberta de vontades, né? Porque quando a pessoa tem muitos pontos fortes de aquário, né? Pontos fortes, tá? Muitas vezes a gente tem uma conexão muito grande com o mundo das ideias, com o mundo mental, com o mundo da lógica, da razão, né? Mas nem sempre a gente tem essa conexão tão forte com os nossos desejos e vontades. E nesse mês de junho é como se a gente tivesse uma descoberta. Eu tô descobrindo mais coisas que são importantes para mim. Eu tô descobrindo coisas que eu tenho vontade de fazer. É um mês super promissor para eu descobrir novas atividades de lazer na minha vida, tá? Novos talentos. Então, às vezes eu consigo incorporar um hobby novo na minha rotina, ou eu descubro coisas novas que me agradam nesse mês, né? Então a gente tem muito, às vezes, dessa quebra de rotina, né? Da gente se conectando realmente àquilo que traz uma sensação de mais leveza. Não tá tão mecanizado, tá um pouco mais livre, né? Então tudo isso vocês vão sentir de uma maneira mais intensa. Fora tudo isso, é um mês muito voltado para relacionamentos, tá? E de relacionamento eu vou falar de muitas coisas, né? Se a gente estiver falando do campo mais afetivo, né? É um mês muito regenerador, porque se eu tô entendendo muito mais como eu me sinto e falando mais como eu me sinto, eu posso até estar numa abordagem um pouco mais romântica da minha vida. Eu posso estar atraindo pessoas que realmente combinam comigo, que são interessadas em mim, gente que tem vontade de estar na minha vida. Então aqui a gente tem um mês muito favorável para comunicação dentro da área amorosa, dentro desse setor afetivo pessoal, tá? E não só isso, mesmo no campo de relações profissionais, vocês podem ter movimentação de parceria, vocês podem ter as pessoas procurando mais vocês, realmente no sentido de ou se aconselhar, ou realmente estruturar alguns projetos de trabalho com vocês estão se comunicando super bem nessa área que envolve lidar com outras pessoas. Isso também vai incidir sobre o campo de trabalho, tá? Então, se você tem sociedades, né?
Isso vale tanto para casamento quanto para a sociedade. Vocês se sentem mais ativos dentro dessas relações. Faço mais atividades com meu parceiro amoroso, faço mais atividades com meu parceiro comercial também, né? Falo mais sobre as minhas ideias, quero estruturar projetos para o meu futuro. Então tudo isso chama muito atenção. Pode ser um mês que vocês tenham mais eventos, sejam mais requisitados pelas pessoas, tá? Então tudo isso muito legal. O problema é que a gente ainda tem uma fase, tá? Um pouco mais ansiosa, né? Até porque Marte está transitando ali em Leão, é oposto de Aquário, tá? Eu tenho que cuidar um pouco melhor da minha saúde, tá? É favorável que eu cuide um pouco melhor, porque eu posso estar um pouco mais ansioso, ou ainda posso estar entrando em contato com emoções que agora eu tô entendendo melhor, mas ainda assim é uma novidade para mim, né? Então é normal que a gente tenha que se cuidar um pouco mais. E assim, tenho momentos de picos de ansiedade, tá? Então vai ser interessante que a gente faça exercícios físicos sem exagerar, tá? Porque já sabe que a imunidade pode oscilar um pouco, mas que mantenha o corpo ativo razoavelmente ali para que as coisas sejam bem conduzidas, tá? Na área familiar, né, seja você tem filhos ou não, você tá com seus pais, não importa, tá? A gente tem um momento, né, em que vocês fazem mais atividades em família, conduzem mais conversas dentro da família. Ah, eu sou casado, então isso daí vai valer pro meu casamento também, né? A gente fazendo mais atividades em conjunto e dialogando mais dentro de casa, né? Às vezes até fazendo mais eventos dentro de casa, vendo pessoas da família, ressignificando relações familiares também, tá? Na parte de trabalho, essa parte de parcerias está caminhando muito bem, tá? Eu só tenho que tomar atenção com a minha organização cotidiana, porque tem muitas coisas emocionais vindo à tona agora na minha vida e às vezes eu ainda preciso retomar esse pensamento mais lógico para me organizar sem problema nas minhas atividades cotidianas, tá? Então nessa parte de trabalho vamos planejar direitinho aquilo que a gente vai fazer para o futuro, né? Nada de fazer as coisas de qualquer jeito ou deixar para última hora ou não se planejar bem, tá? Porque no que diz respeito a outras pessoas, até nessa área profissional, eu tô me comunicando muito bem, mas eu comigo mesmo preciso estar ali comprometido, né, para não deixar nenhum tema importante passar, tá? Mas um mês muito criativo, um mês muito espontâneo e um mês para descobrir novas atividades que dão lazer, que dão prazer na vida de vocês. Então você é pisciano, você é pisciana, você tem um ascendente ali no signo de Peixes e quer saber mais sobre o seu mês de junho de 2023. Gente, se vocês são novos no canal, aproveita para se inscrever, curte o vídeo, me deixa um comentário para eu saber de que maneira que esse conteúdo tá ressoando aí na sua vida. É um grande apoio que vocês dão para mim e pro canal, tá bom? Os piscianos, gente, a gente vai falar então agora com o pessoal de Peixes. Nesse mês de junho, a gente vai ter duas coisas muito movimentadas, tá? Por um lado, a parte de trabalho, então as questões profissionais, e por outro lado, as questões emocionais, tá? Mas primeiro, eu queria começar um pouco sobre nesse campo emocional e falar para vocês que o mês de junho, mesmo se for um mês, nossa, porque eu tenho grandes movimentos de trabalho, nossa, porque eu tenho muita coisa para fazer fora de casa, nossa, porque eu tenho projetos para apresentar, mesmo assim, ele vai ter um apelo muito grande interno. Parece que eu estou tendo que me organizar internamente para conduzir bem as coisas no campo externo. Como que é isso? A gente tem o Sol agora em junho transitando em Gêmeos durante boa parte do mês. Então, para vocês, existe uma conscientização de tudo aquilo que vocês já vivenciaram no passado e de quanto vocês se diferem de versões passadas hoje, né? Então eu tô começando a perceber de que maneira que eu era e de que maneira que eu tô hoje. A gente tem em alguns momentos do mês uma postura um pouco mais emocional, um pouco mais sensível, um pouco mais nostálgica. Parece que eu olho muito mais pro meu passado no sentido de analisar e eu tô colocando as minhas emoções em ordem, tá? Então atividades terapêuticas tem muito a agregar nesse mês, atividades que me ajudem a elucidar sentimentos, elucidar vivências passadas, tem muito a agregar nesse mês também, porque parece que eu me entendendo muito melhor, eu também me torno mais produtivo, mais eficiente até na minha rotina. E aí eu consigo conduzir projetos com muito mais naturalidade, tá? Então a gente vai ter também um movimento maior na área da família, tá? Se você é casado, tem filho, sei lá, isso também vai valer pro seu casamento, pros seus filhos. Se você não é casado, tá solteiro, então a gente também pode ter movimentações familiares com a sua família de origem, tá? É como se vocês tivessem mais eventos em casa ou estivessem mais vinculados à casa de vocês. Coisas que me incomodam dentro de casa eu quero mudar, eu já consigo mudar nesse mês, eu ocupo melhor os espaços dentro da minha casa, esse espaço é para trabalhar, esse espaço é para relaxar. Então eu tenho uma organização interna que é muito importante e que tá tendo a chance de chegar agora para vocês, e eu acho que é uma oportunidade preciosa para que vocês se envolvam com essa organização emocional e até do lar,
tá? São organizações internas que reverberam, podem reverberar positivamente nas atividades externas, tá? Se eu não me engajo com esse campo emocional, se eu não tento entender minhas emoções, se eu só quero me cobrar ao máximo, parece que eu não produzo tanto nesse mês, porque o trabalho, mesmo o trabalho, gente, vai ser um reflexo de como eu me organizo internamente. Se eu tô bem internamente, eu começo a me conduzir situações profissionais com muito mais sabedoria e tranquilidade. Se eu não me envolvo com o campo emocional, não falo o que eu penso, tô desvinculado do meu psicólogo, não tento entender meu mapa astral, nada disso, então parece que fica mais difícil, né, eu me envolver com atividades externas e de trabalho. Mesmo assim, pro trabalho, tá? Pode ser um mês super comunicativo, pode ser um mês de fazer novos contatos, finalmente ter conversas importantes dentro dessa área profissional que até então vocês não tiveram. E aqui a gente imagina que vocês têm uma abertura tanto para ampliar essa rede de contatos, quanto também para divulgar o trabalho de vocês, quanto para conversar com pessoas que estão dentro desse ambiente de trabalho, tá? Eu posso estar falando de clientes, de fornecedoras, de colegas de trabalho. Parece que as pessoas ao redor fortalecem o meu trabalho. Então não adianta eu querer fazer um monte de coisa sozinho, ou também não comunicar com as pessoas, ou eu dou conta de tudo. Não, aqui a gente vai ter um campo de relacionamentos dentro do meu trabalho que tá aí para me agregar, que tá aí para me fortalecer e até para me dar um norte, tá? Então nessa parte de relacionamentos profissionais, a gente pode ter vocês caminhando super bem, tanto para fazer parceria, quanto para lidar com pessoas que já estão no trabalho de vocês, né? E vocês podem começar a agregar um pouco mais de prazer ao trabalho de vocês. Não tô falando que não vai ser um mês cansativo, porque eu acho que tem muita coisa para ser feita e organizada, às vezes coisas que até ficaram em aberto no passado, mas tem um encontrar prazer em concluir pequenas coisas, né? Então você, pisciano, pisciana, pode se sentir mais organizado, ou pelo menos ter vontade de se organizar e tá mais engajado até com hábitos de rotina que antes vocês não tinham, porque vocês podem ter a impressão de que esses pequenos hábitos de rotina podem deixar vocês muito mais eficientes, tá? Outra coisa interessante da gente pelo menos comentar, tá? No campo do amor, né, se você já tem alguém na sua vida, eu acho que tá tudo certo, né? A gente tem um momento mais regenerador e para fortalecer vínculos. Se você tá solteiro, pode não ser um mês tão fácil assim para flertar com pessoas novas, né? Porque tem muita coisa interna ainda para ser organizada. Agora, para cursos, a gente tem um céu muito aberto, tá? Tanto cursos livres, cursos rápidos, leituras e também até para viagens. Se forem viagens curtas, viagens mais rápidas, planejamento de viagem, eu me deslocando mais, saindo um pouco mais da minha casa, tendo fortalecido esse vínculo com o meu lar, mas a gente também tem um planetinha ali que é Mercúrio, protegendo e favorecendo deslocamentos, tá? Então vocês veem que a gente tem um mês muito produtivo, mas quanto mais a gente se envolver com questões emocionais, em tentar entender como a gente se sente, quais são nossos medos, quais são nossas preocupações, como a gente se sente no dia a dia, como agregar mais rotina no nosso trabalho, quanto mais a gente se envolver com essas questões, mais produtivo a gente vai se sentir. Então, gente, esse foi o vídeo aí das previsões do mês de junho para os 12 signos. Não esquece de também ouvir para o seu signo ascendente, tá bom? Aproveita se você é novo para se inscrever no canal, curte o vídeo e comenta aqui para eu saber de que maneira que todo esse conteúdo ressoa na sua vida. Um excelente mês de junho e um grande beijo!